O Inter é amanhã, também, 9h30 em Florianópolis contra o Corinthians. E essa preparação pro jogo do Inter aí, antes do Clássico Grenal, Rodrigo? 6 pontos contra Corinthians e Grêmio. É a meta do Inter para compensar os pontos perdidos contra São Paulo e Vitória e seguir sonhando com o título do Brasileirão. Gabardo, o jogo contra o São Paulo era em casa, embora o Inter tenha jogado em Criciúma. O jogo contra o Vitória era fora, mas era contra o Lanterna. São 2 jogos que um postulante ao título tem que ganhar. Por isso, a meta é ganhar os 2. E por isso o técnico Eduardo Cudê deve utilizar força máxima nos 2. Claro que sempre alguém muito desgastado pode pontualmente ser preservado, mas mesmo os jogadores pendurados a uma rodada do Grenal devem começar o jogo. Me refiro a Bustos, Fernando, Wesley e Alário. O time será definido à tarde, mas será o mais forte possível. Vou fazer uma projeção que pode ser atualizada a partir das informações do treino da tarde. Fabrício, Bustos, Mercado, Robert Renan e René, Fernando Arangues, Bruno Henrique e Wesley, Johan e Alário. Vitão tá suspenso e é a ideia de time do Cudê para esse jogo contra o Corinthians, que é considerado tão importante quanto o Grenal, Gabriel. É claro, né, Rodrigo, que o Inter voltou de Salvador, né, que é uma viagem longa, mas a partir de agora, a logística da semana tá boa, né? O Inter vai para Florianópolis e de Florianópolis vai para Curitiba, que é muito perto, né, do jogo contra o Corinthians pro Grenal. Então, a logística tá boa, né? Eu acho que dá para entender essa, e também pela necessidade dos resultados, de colocar o time titular, né? E outra coisa, Gabardo, se o Inter empata contra o Corinthians e ganha o Grenal, claro que o anímico vai estar muito melhor do que se o Inter tivesse empatado o Grenal e ganho do Corinthians, por exemplo. Mas em termos de pontuação é a mesma coisa. Por isso o jogo contra o Corinthians é valorizado. E as lesões, os desfalques pelas convocações fazem o técnico Eduardo Cudê pensar em aproveitar mais jovens. A partir do sucesso da experiência com Gabriel Carvalho, 16 anos, que entrou no segundo tempo e deu um belo passe para gol, o Cudê avalia levar outros garotos. Estão no radar, na fila, o jovem Luca Drummond, 20 anos, contratado no início do ano da base do São Paulo, e o garoto Ricardo Matias, 17 anos, que fez parte dos treinamentos em Itu. São algumas das possibilidades do Cudê para compor o banco, já que ele só tem o Alário hoje para a função. É um problema. A questão financeira aí, Rodrigo. Gabardo, da forma mais didática possível. Ontem teve reunião do Conselho Deliberativo. O Inter estima 31 milhões de reais em gastos extras por conta da enchente, para reforma no Beira-Rio, reforma no CT do Parque Gigante, para reparar os danos da inundação. E mais viagens extras, hospedagens extras e locação de estádios, desse período em que o Inter está fora de casa. Como é uma situação ainda em andamento, o número pode variar, mas a estimativa é 31 milhões de reais a mais do que estava previsto. Sem considerar esses 31 milhões, o Inter já acumulou um déficit de 98 milhões e 500 mil reais nos primeiros 4 meses do ano, o que é 30 milhões a mais do que era previsto pelo clube para o período. A direção alega que isso se deve em grande parte a gastos que entraram no primeiro semestre antes do previsto e que serão dissipados ao longo do ano. Mas foi um número bastante criticado pela oposição na reunião do Conselho, e também foi apresentado aos conselheiros o plano de debêntures prometido pelo presidente Alessandro Barcelos na campanha. A ideia do clube é captar 200 milhões de reais com investidores e, com isso, trocar o perfil da dívida do clube. Em resumo, trocar dívidas de curto prazo por dívidas de longo prazo com uma taxa de juros maior. É porque esses números realmente estão muito altos, né? Bom, e é por isso também que o Inter está vendendo o Maurício e pode vender o Vitão, né? E tem uma negociação em andamento do Matheus Dias com o futebol da Dinamarca. Informação do nosso colega Vaguinha. A verdade é que esses números pressionam ainda mais, né, Gabardo, a venda de atletas. Você falou no Maurício, que tá só pelo papel, pela assinatura para ir pro Palmeiras. E tem ainda o Vitão, que interessa ao West Ham United. E ainda assim, talvez o Inter tenha que vender mais jogadores.